Oi, eu sou Milena Paula, terapeuta energética, transforma a sua energia do seu ambiente e hoje é domingo, domingo é o nosso dia, o dia do conteúdo do portal da cidade de Mirassol. Adoro fazer conteúdo para eles e a gente vai continuar a série do outro domingo. Sim, sua casa ou sua empresa está pedindo socorro? Aqui a gente vai fechar aquele ciclo com os 9 sinais e aqui são os principais. Só que vamos fazer em contagem regressiva, como a semana passada, né? Que estão mostrando que a sua casa ou o seu ambiente precisa de limpeza energética. Então, você já pega a sua bebida de preferência. Hoje eu tô com água e bora soltar a vinheta. Ai, que delícia! Ó, eu já tô deixando aqui as outras redes sociais e você que já gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, comenta, adoro responder para vocês e deixa o seu like, deixa o seu curtir, que você já me ajuda muito, muito, muito. E eu vou falar de uma novidade. Ao final desse vídeo, na descrição e ali fixado, já vai ter uma possibilidade de uma aula gratuita chamada Casa Viva. Vai ser uma alegria mostrar práticas simples que vão melhorar o impacto desses 9 sinais que podem estar pegando aí no seu ambiente. Bora para o conteúdo? Bora para o conteúdo. Então vamos lá. A gente já começou semana passada falando sobre esse assunto e esse é um assunto que eu levo muito a sério, porque eu sou extremamente observadora e fico notando o que acontece nos ambientes dos clientes, porque eles estão buscando o trabalho de consultoria energética ambiental, seja limpeza energética, feng shui, geobiologia, radiestesia, radiônica. O que acontece e por quais motivos eles mais buscam esses trabalhos? E aí eu fiz um levantamento, cheguei no número 18, já apresentei semana passada do 18 ao 10 e aqui essa semana eu vou te apresentar do 9 ao 1º. A ordem das mais pedidas está aqui no vídeo de hoje, tá? E se você já parou para pensar que o lugar que você mora ou trabalha, o quanto ele impacta diretamente em você, nas suas finanças, na sua saúde, nos seus relacionamentos, quanto tudo isso impacta em você. E muitos problemas que às vezes parecem pessoais, eles estão ligados à energia do ambiente. O seu ambiente, eu já cansei de falar isso, mas eu vou repetir, porque chega em quem precisa chegar. O seu ambiente representa você. E quando a energia não tá boa, o teu ambiente também não tá numa boa energia. Então, um ambiente com energia desequilibrada, ele pode causar desânimo, cansaço, brigas constantes, doenças, dificuldades financeiras. Mas como? Como você sabe se esse espaço que você mora está realmente doente, está pedindo socorro? Quais são os sinais que ele manda para você? Eles me mandam alguns sinais, Mi? Afinal, o que ele está me dizendo? Aqui hoje você vai receber os 9 sinais principais que indicam que o seu espaço está precisando de limpeza energética urgente, está gritando, urrando para que você olhe para ele. Eu vou começar já daquela lista maravilhosa com o número 9. 9, gente, esse aqui eu tô falando aqui igual minha avó. As plantas não vingam. Quem tem aí plantas, eu tenho, você tá vendo uma aqui do lado, tem outra aqui na minha frente, eu tô com o bambu da sorte aqui na frente, ao meu lado tem a área de luz. Local em que as plantas não vingam, elas morrem, ou que as plantas estão bem, de repente elas caem, as plantas adoecem, é um dos locais em que a energia está ruim. As plantas, elas representam um reino vegetal e elas se sacrificam pela gente. Você pode ver isso através dos seus alimentos que chegam na sua mesa. Elas se entregam para nós.
de diversas formas e nos auxiliam a sobreviver, né? E nesse caso, plantas que não vingam é um dos sinais. Você já foi chamada porque as plantas estavam morrendo? Já. E tá no 9º lugar. Acredite se puder, porque é algo visível. Você começa a perceber que as plantas não vão para frente, não são pessoas que não têm os dedos verdes. Quem tem os dedos verdes é quem tem facilidade de cuidar de plantas. Quem não tem essa facilidade, tá? E tá tudo bem. Eu não tenho dedo verde, mas eu consigo cultivar. Olha como tá lindo, ó. Converso com elas, bato um papo. E quando as minhas plantas decaem, eu tô com uma muito específica, eu tenho muito desafio para cultivar manjericão. Ele começa bem, ele adapta. Como eu tenho um hábito de ficar mudando de local, eu acho que é uma das coisas que eu percebi, né? Mas esse manjericão eu deixei ele num local e ali ele não vinga. E eu andei fazendo alguns movimentos, eu tive bastante atendimento presencial, mexeu ainda mais com ele. Ele já não estava legal. Depois dos atendimentos presenciais, ele deu uma queda maior. E é uma das coisas que eu sou chamada nos ambientes. São as plantas que não vingam. Vamos para o próximo? Animais doentes ou partindo. Vamos lá. Quando eu falo de animais doentes ou partindo, animais que não sobrevivem, tá? É isso que eu quero dizer. Às vezes o cliente me busca, olha, tenho tantos animais, 2 estão doentes, um já partiu, ou é o terceiro que partiu em um mês. Acontece coisas com os animais e as pessoas me buscam. Poxa, meus animais estão sendo atingidos. Por que os meus animais estão sendo atingidos? Lembra que eu falei do reino vegetal? A mesma coisa acontece com o reino animal. Os nossos animais de estimação, eles se sacrificam pela gente e muitos deles absorvem as energias ruins. Isso acontece principalmente com os animais de estimação. Gatos, pássaros, cachorros, os animais que você tem de estimação, muitas vezes eles se sacrificam por você e acabam absorvendo energias ruins no ambiente, adoecendo e até partindo em muitos casos. E essa é uma das causas principais, é a 8ª aqui, que as pessoas me buscam para fazer o trabalho de ambiente. E o interessante é você perceber que os locais vão dando sinais. Não é algo como o meu animal já era velhinho. Não, são coisas inusitadas, tá? Então, o bom é observar isso. É por esse ponto que as pessoas já começam a deixar as orelhinhas em pé. É muito importante. Essa é uma bandeira muito forte. Vamos para o próximo. Sensação de energia sugada. Eu já tinha falado de algumas partes físicas que acontecem. Tem gente que se sente chupada energeticamente, não tem força, eu tô sugada, eu tô caída, eu não consigo, não tenho vontade de levantar da cama, eu tenho desânimo, não fui diagnosticada com um quadro de doença psicológica e estou nessa situação. Então, tudo isso é importante. Se você está com cansaço extremo, a limpeza energética é importante. Olha que interessante. Eu atendi diversas pessoas essa semana, eu tive bastante atendimento e eu fiz alguns trabalhos específicos e um dos relatos constantes que as pessoas me deram é por que depois que eu faço o trabalho com você ou que eu fiz esse trabalho com você, eu tive ânimo, eu tive força, eu não tinha vontade de fazer nada, eu estava me sentindo sugada, eu não sei da onde eu conseguia tirar força para levantar da cama e depois do trabalho eu consegui fazer tudo isso, porque o local foi limpo, a energia foi liberada, coisas que traziam um bloqueio energético foram liberadas e tudo isso faz parte. Então, esse item, esse ponto, esse sinal,
ele é muito importante. Observa como você está e como está a sua energia. Olha, o sexto, brigas e conflitos constantes, para mim ele não deveria nem ser sexto, ele deveria estar lá no segundo ou no terceiro lugar. Porque eu já fui chamada tanto empresa quanto casa, tá? Eu já fui chamada em situações de brigas físicas, de brigas verbais, de algo que passa do limite, que as pessoas começam a temer pela sua integridade física, alterações inusitadas. Não eram pessoas agressivas, mas o local começa a atrair gente agressiva, que às vezes vem de fora para esse local, não só gente de dentro, mas gente que entra no ambiente e começa a ter atitudes agressivas dentro do ambiente. É como se o ambiente estimulasse as brigas. E a pessoa que fica no ambiente também fica provocando briga. Quem aí não mora com alguém ou já morou com alguém e já, às vezes, chegou em casa, a pessoa tá na porta esperando para gritar com você e você não aprontou nada. Aconteceu algo que ela sentiu que ela tinha que cobrar de você ali e a pessoa já chega te atirando um monte de pedra, você nem sabe como reagir, você fica assim. Então, isso é um dos sinais muito grandes, só que ele está em sexto lugar. Geralmente as pessoas acabam tendo alguns sinais e juntam com esse, mas esse é um dos sinais que eu já fui chamada muitas vezes por conta disso. É sua casa, não empresa, com questões de funcionário, de cliente, donos, de sócio, de familiar entrando na empresa e causando XYZ. Isso é muito comum, tá? Então, esse é o sexto sinal. Bora pro quinto, quebras e panes sem fim. Eu me recordo, eu tinha falado de reparo no ambiente. Aqui são quebras de máquinas de produção, quebras de eletrodomésticos, coisas elétricas que a pessoa tem na casa, TV que pifa, geladeira, máquina de lavar roupa, fogão que dá problema na parte elétrica, tudo que dá problema. Eu lembro de algumas residências que eram mais de 8 eletrodomésticos quebrados, com pane, de eletrônicos e eletrodomésticos, com frequência. Então toda hora estava quebrando, Esse é um dos sinais. Se você não acha que isso é um sinal, você pode prestar atenção aí, porque esse é um dos sinais muito fortes. Seu ambiente com quebras constantes é algo extremamente preocupante. Você tem que observar muito. A energia lá densa, ela vai gerando essas mudanças no ambiente que impactam muito nos seus objetos e objetos de valor e objetos de alto valor, que às vezes para você adquirir outros, você precisa de meses para arrumar ou para adquirir. Então esse é um dos sinais muito fortes. Agora vamos lá pro quarto. Tô certa? Tô. Atividades inexplicáveis que podem ser paranormalidade. Por que podem ser? Muitas vezes eu sou chamada e não está em primeiro lugar. Não está em primeiro lugar? Não é o meu primeiro lugar. É só o quarto. Eu sou chamada por pessoas que tiveram aparições, objetos tirados de lugar ou que são arremessados dentro do ambiente. Os animais começam a ter sinais que tem outra movimentação. As crianças da casa começam a perceber algo que não é explicável. O dono também. E eu já estive tanto em casas quanto em empresas em que as luzes acendiam e apagavam sozinhas, os objetos voavam, bem complicado, fora algumas coisas que aconteciam. Então, as atividades inexplicáveis. Em alguns casos, desses casos ligados à paranormalidade, em alguns casos eu já detectei que não era paranormalidade. Alguns barulhos, locais muito antigos,
Quando a gente tem coisa com madeira, alguns pisos, móveis de madeira, a madeira ela estala. Então tinham alguns barulhos inexplicáveis que tinham explicação, aí não localizavam em paranormalidade, tá? Mas as atividades inexplicáveis, muitas coisas aconteciam e depois do trabalho, o que eu tenho de relato de pessoas que agora eu consigo dormir na minha casa, agora eu tenho paz no meu trabalho, agora eu consigo estar nesse local sem ter medo, sem me sentir insegura, até de ser pego, tocado nesse ambiente, cheiros sem explicação, sons. Então, tudo isso é analisado. Nesse caso, precisa de uma limpeza energética e importante é pensar num profissional que tenha prática. Eu sempre penso que quando esse tipo de cliente chega para mim, eu dou conta do que eu preciso fazer. E eu tenho certeza quanto a isso. Mas quando não é para mim, ele chega para mim. Ele chega em quem tem que chegar. É esse o ponto. Mas é importante você ter pessoas que tenham práticas para fazer isso, ou até, se for o caso, buscar alguém da sua fé para fazer um trabalho, tá bom? Agora vamos para o terceiro. Esse é o terceiro. Esse também para mim tinha que estar lá no topo, mas não tá, viu? As pessoas não conectam isso. São as doenças físicas e ou emocionais frequentes, porque às vezes elas ocorrem juntas, tá? Pessoas que adoecem com frequência, quando eu vou fazer análise de ambientes, de doenças graves ou doenças mais simples, geralmente eu detecto que a pessoa que mais adoece no local, ela senta em um ponto de energia nociva de subsolo, ela deita nesse local, ela trabalha nesse local, ela assiste TV ou assiste seu celular, que hoje tá tudo na palma da mão, né? Nesse local que ela senta, ela atrai e ela entra nessa energia nociva de doença. Então, as doenças físicas ou emocionais frequentes também é uma das buscas. A pessoa quer melhorar a qualidade de vida, então ela busca o trabalho de limpeza energética para dar um up na energia. E uma das coisas que me relata que eu acho muito interessante é que o local fica até mais iluminado, mais claro, o ar circula melhor e não se abriu janela ou tá do mesmo jeito, ou se abria ou não abria. Tudo isso faz a diferença com o trabalho de limpeza energética. Vamos para o segundo. O que será? Será que você sabe qual é o segundo? Esse aqui. Quando você não quer voltar para tua casa, você não quer ir trabalhar, porque só de pensar no local você se arrepia, você chora, você tem pavor, você quer ir para todos os lugares, menos para esses lugares. Esse é o meu segundo sinal de que o bicho tá pegando energeticamente. Uma das coisas mais tristes é você conversar com um cliente que ele tá relatando esse sintoma aqui, que ele não quer voltar para casa, que ele não quer estar na empresa que ele construiu, que ele trabalhou para conquistar, que tá ali, que é o ganha-pão dele e da família, ele não tem mais vontade de estar ali. Então, esse é um sinal de que realmente o seu ambiente precisa de uma limpeza energética. E quando vai chegando nesse ponto, as coisas vão acumulando. Você provavelmente já está tendo brigas constantes, às vezes já está tendo quebra de objetos no ambiente, plantas e animais adoecem, não dão conta. Já vai assim, diversas coisas acontecendo, brigas constantes, não sei se eu já falei, mas repito de novo, os relacionamentos não são bons, vai juntando todos os outros até chegar a esse ponto, porque a casa da gente é o local que nos protege, representa segurança, é o que nos protege do de fora, do que acontece fora, nos protege do tempo ruim,
do tempo com calor excessivo, das chuvas, dos ventos, do frio, e nos protege, nos abriga, nos dá um teto. Às vezes é só conquista, ou se você paga aluguel, é só conquista também pagar um aluguel onde você está. Faça do seu local o melhor local, não importa se é alugado, comprado, momentâneo. Gente, eu fiz limpeza energética em hotel. Donos de hotéis me contrataram para fazer limpeza energética para que as pessoas que estejam no quarto tenham a melhor energia, tá? Então, quando você não quer ficar num local, às vezes é a hora de ou faço uma limpeza energética, ou às vezes muitos clientes falam, eu tô pensando em mudar daqui. Mas quando você tá nessa frequência, se atrai mais imóveis nessa frequência ou frequências piores. Então é importante entender onde você está energeticamente, porque se a sua frequência sobe, você vai mudar dali para um lugar melhor. Mas se a sua frequência está igual a esse ambiente que você está, ou está mais baixa, você vai para um ambiente pior ou igual ao que você está. Então, por isso que é legal você primeiro dar esse olhar, fazer uma limpeza energética, ver o que acontece, contrata um profissional, a gente vê se tem porta mortal, se tem algumas coisas específicas no ambiente, se alguns pontos de energia nociva estão mexendo com você, e vai sendo trabalhada essa parte. Mas não deixa para depois, para chegar nesse ponto aqui. Agora vamos pro primeiro. Será que vocês sabem qual é o primeiro? Eu acho que vocês vão aceitar. Eu acho que vocês vão acertar. O primeiro é falta do dinheiro. Falta de dinheiro ou gente que escolhe prosperidade. Esse é o primeiro. Mexeu no bolso das pessoas. Cara, a pessoa dá seus pulos para resolver a hora que mexe no dinheiro dela. A hora que coisas acontecem com o dinheiro dela, ela não tá tendo dinheiro, ela para de prosperar. Assalto, roubo, coisas acontecem, coisas inesperadas que o dinheiro vai embora, dinheiro entra e some, sai, tudo isso, esse é o principal em que as pessoas buscam para fazer um trabalho energético ou para fazer uma limpeza energética. Já parou para pensar como é que está a sua frequência financeira, como estão as coisas? Se você já está fazendo o que precisa fazer, você está trabalhando, você não está esperando dinheiro do nada, ou você tem rendimentos, da onde o dinheiro vem. Então, por que que o dinheiro não entra? Por que que o dinheiro não chega? Por que quando ele entra ele some? Por que que eu estou na falta? O que que acontece? Pode ser que a energia do seu ambiente também esteja na escassez, esteja na falta. E outras pessoas me chamam porque já sabem qual é a questão de estar na prosperidade. Muitas vezes, quando eu passei nos ambientes das pessoas, tanto empresa quanto residência, empresa acontece da pessoa vender até o que não tem no estoque. Até o que não tem. E na casa as coisas começam a se resolver, a se adequar. Isso tudo acontece com limpeza energética? Isso tudo acontece com limpeza energética. Agora, eu tô trazendo muitas informações para vocês. Ai, parece simples. Será que isso resolve? Será que faz a diferença? Faz. E eu vou fazer um convite agora que eu falei lá no começo. Vou voltar lá. Tá aqui, ó. Deixar aqui. Tá, o site vai estar aqui na descrição e fixado no conteúdo desse vídeo. Porque se você identificou um ou mais desses sinais no seu ambiente, pode ter certeza que a energia do lugar está influenciando a sua vida. E esses sinais, eles são negativos. Então, ele está impactando na sua vida, na sua saúde, nos seus relacionamentos, no seu sucesso, na sua prosperidade, sim. Mas a boa notícia, adoro dar boa notícia para vocês, é que tudo isso, esses desequilíbrios, eles têm solução.
Existem técnicas específicas, por isso que eu tenho diversas, porque uma conversa com a outra. Eu já tenho a percepção de, às vezes, para esse cliente isso resolve, para aquele cliente isso resolve. Técnicas de limpeza energética, harmonização, práticas simples que podem renovar, sim, a energia da sua casa ou da sua empresa, trazendo leveza, prosperidade e bem-estar para você e para sua família. E nós estamos em agosto, mês 8, um mês extremamente próspero. Que você tenha muita prosperidade nesse mês. Por conta disso, ó, tá aqui a possibilidade da aula aberta gratuita Casa Viva, que vai acontecer no dia 20/8, é uma quarta-feira, às 20 horas. A Casa Viva, eu vou te explicar muitas coisas e vou te ensinar práticas simples que provavelmente você tem as coisas na sua casa para poder já aplicar, ou se não tiver, vão ser fáceis de adquirir, para que você já possa iniciar a transformação no seu ambiente, trazendo leveza, saúde, melhoria na sua sensação física, na sua sensação energética, trazendo mudanças para você dentro do seu ambiente, tá? Então, já tá lá ó, o site aqui, ó. A minha mão já vai ficar certinha nesses vídeos. Então, não perca essa oportunidade, já se inscreve. Quem vier aqui depois do dia 20/8 até as 19 horas vão estar abertas as inscrições, depois eu já fecho, porque demanda muito de colocar as pessoas a informar do evento, tá? Então vem para essa possibilidade. Você que está sonhando em fazer um trabalho comigo, essa possibilidade é muito boa. E deixa aqui no seu comentário, nos comentários aqui, qual o sinal que você já percebeu no seu ambiente e na sua casa ou empresa, dos sinais que eu te falei. Eu tenho certeza que você vai achar um. Eu tenho certeza que você vai achar um, tá? Um beijo, um dia iluminado, uma noite estrelada com muita luz e muito amor. Até a próxima. Solta a vinheta.